Atenas. Atenas fica na Grécia, terra de grandes talentos. É de lá que vêm os filósofos notáveis de todo o tempo. Aristóteles é de lá, sem contar com o Platão, que é a cultura do lugar. Atenas é a famosa metrópole antiga da Grécia e é uma das mais belas cidades do Oriente. É considerado o centro da cultura literária. Segundo o livro de Atos, capítulo 17, versículo 22, é uma cidade religiosa e supersticiosa. É cercada de templos, altares e estátuas. O apóstolo Paulo esteve pregando no Areópago de Atenas, de acordo com Atos, capítulo 17, versículo 22 até o versículo 31. Apesar do discurso de Paulo ter surtido efeito, a ponto de alguns discípulos de Epicureu ter se rendido a Cristo, como alguns poetas e filósofos, mesmo assim Paulo não conseguiu fundar uma igreja em Atenas, talvez por conta da religiosidade. A tradição diz que Dionísio foi o primeiro bispo em Atena. Confira Atos capítulo 17, versículo 34. O que se sabe é que Paulo cumpriu o ídolo de Jesus Cristo quando ele mesmo disse que era devedor tanto de grego como de bárbaro, tanto de sábios como de ignorantes. Romanos capítulo 1, versículo 14. Aqui diz respeito tanto a gregos, literalmente falando, porque ele esteve na Grécia pregando para os intelectuais, como também pode ser aplicado numa linguagem figurada, porque o evangelho abrange a todas as camadas de pessoas, desde o mais simples até o mais culto. Apesar dos gregos dar mais ênfase à sabedoria humana, havia também um pequeno número de cristãos que subiam para Jerusalém a fim de adorar o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 12, versículo 20. Inclusive, até alguns pregadores anunciavam o evangelho de Cristo, como alguns gregos de Chipre e de Cirene. Atos capítulo 11, versículo 20. Timóteo mesmo era filho de pai grego. Atos 16, 1. Devido à Grécia ter sido considerada a capital do saber, porque de lá nós temos o Aristóteles, o Platão, o Sócrates, o Epicureu, o Tales de Mileto e os poetas Homero e Hesídio, conforme eu postei aí no meu acróstico para você conhecer mais ou menos quem era quem. Os gregos, influenciados por esses personagens, buscavam mais sabedoria, enquanto que os judeus se preocupavam mais em buscar sinais para crer naquilo que era anunciado. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 22. A Grécia era uma capital tão evoluída que o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, enquanto que o Novo Testamento foi escrito em grego. Isso também é curiosidade. Missionário Teres Andrade, Souza, Paraíba.